que esta paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus possa inundar o nosso coração, que a sua graça maravilhosa nos fortaleça nessa manhã. Vamos ler Oséias capítulo 7, palavra de Deus para nós. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno, consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo, para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Oséias capítulo 7, mais uma vez, profeta, movido pelo Espírito Santo, mostra o desejo de Deus de curar o seu povo. O povo está em apostasia, o povo está longe de Deus, o povo está vivendo deliberadamente no pecado, nesse tempo onde o profeta Oséias recebe a revelação. Mas olha o versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: quando tento sarar Israel. Deus sempre quer nos sarar, Deus sempre está estendendo as mãos para poder nos libertar, nos curar, nos transformar. Mas amado, mesmo Deus querendo nos curar, nós podemos estar recusando a ajuda de Deus, nós podemos estar atrasando ou impedindo curas de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas achando que não foram curadas porque Deus não quis curar. Na verdade, Deus sempre quer nos curar, mas nós precisamos remover os impedimentos para a cura de Deus na nossa vida. E aí Oséias diz isso, o Espírito Santo: quando eu tento sarar Israel, se descobre iniquidade. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui no capítulo 7, alguns impedimentos para a cura de Deus na nossa vida. Deus queria curar Israel. Por que eles não estavam recebendo a cura de Deus? Primeiro, amado, porque eles estavam ignorando o olhar de Deus sobre os seus pecados. Que coisa, irmãos! No versículo de número 1, o Senhor diz: quando eu tento sarar, se descobre que tem iniquidade. E não só isso, olha o versículo 2: não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Vocês estão rodeados pelas más ações que estão sempre diante de mim. Além de pecar, além às vezes da gente estar desobedecendo a Deus, nós começamos a achar que Deus não está vendo, que Deus não está considerando, que Deus vai fazer vistas grossas aos nossos erros, aos nossos pecados, às nossas atitudes erradas, a sentimentos que brotam no nosso coração e a gente alimenta. Porque, amado, nenhum de nós está livre de
e vamos ser tentados no coração, na mente, mas nós não podemos alimentar. Amado, Deus vê o seu coração, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas motivações que nós mesmos às vezes queremos negar. O que impede a gente de ser curado é ignorar que Deus está vendo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Quantas vezes a Bíblia diz isso? É uma realidade tão clara que Deus vê, mas a gente ignora, a gente nega. Não nos damos conta de que Ele se lembra dos nossos pecados. Não adianta a gente tentar varrer para debaixo do tapete. Não adianta a gente tentar negar que a gente fez algo de errado. Nós precisamos ser sinceros com Deus, amado. Iniquidade, pecado vai endurecendo o nosso coração. E o pior é quando a gente começa a perder o temor de Deus e começa, às vezes, a cobrir a nossa vida com boas obras, com coisas que a gente tem de virtude, mas não reconhecemos o nosso pecado. Isso atrasa a cura de Deus, impede a cura de Deus. Deus quer te curar, amado. Deus quer me curar. Deus quer te restaurar, querido. Amém. Mas nós precisamos reconhecer as nossas maldades diante dele. Não ignore a santidade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Em segundo lugar, o que pode nos impedir de receber a cura de Deus é não buscar o Senhor de todo o nosso coração. Esse é um outro pecado que nós temos que pedir ao Senhor para nos mostrar quando nós praticamos. Versículo 7, o Senhor diz: todos eles são quentes como um forno, consomem os seus juízes, os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Versículo de número 14 de Oséias 7 diz: não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Às vezes você até faz aquelas orações, uns pedidos a Deus, mas não há uma volta de todo o coração. Nós temos que ser sinceros com Deus e falar: Senhor, desperta o meu coração para que eu te busque com mais inteireza, com mais plenitude, com mais vontade, com mais sede, porque às vezes nós queremos uma cura profunda com uma busca superficial. Nós queremos uma transformação profunda com uma oração sem intensidade, sem paixão pela glória de Deus. Temos falado muito disso. Nós podemos fazer a oração certa com o coração errado, com superficialidade. Amado, Oséias está sendo usado pelo Senhor para falar a Israel e falar conosco nessa manhã. Oséias capítulo 7, versículo 10 também, o Senhor diz: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Ou seja, às vezes os pecados estão crescendo no nosso coração, às vezes o mal está crescendo na sociedade. Você perceba no texto que está falando de pecados aqui entre os governantes, de pecados aqui entre os sacerdotes. Sabe, amado, quando a gente percebe pessoas e dentro da nossa própria família, ou às vezes na nossa cidade, e a gente percebe que a iniquidade está crescendo, mas nós não buscamos a Deus de todo o coração, a gente continua buscando a Deus de maneira superficial. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que faz isso. Nós não sabemos orar como convém. Nós não podemos agora decidir nessa manhã: eu vou buscar a Deus de todo o coração, e aí eu vou ser curado. Nós precisamos pedir a Deus humildade, quebrantamento, e pedir a Ele que Ele gere em nós uma sede profunda, uma dor na alma, de sede e fome pela presença dEle. Busque o Senhor de todo o coração, e a cura de Deus brotará na nossa vida. Essa busca superficial gera um relacionamento superficial com Deus. Então, Deus quer nos curar, amados, mas nós precisamos buscar de todo o coração. Como nós precisamos pedir isso ao Senhor? E é interessante esse não invocar a Deus de todo o coração, me lembra muito de Apocalipse. Depois os irmãos leiam em Apocalipse, há uma denúncia muito forte do Senhor, mostrando que no final dos tempos as pessoas vão ter aflições, angústias, desejos de morte. Você pode perceber isso depois em Apocalipse 9, versículo 6. E nos flagelos que estão também em Apocalipse capítulo 16, principalmente nos últimos flagelos, que no final dos tempos as pessoas vão ter angústias, mas ao invés delas se arrependerem, elas vão blasfemar. Elas vão desejar a morte, mas não vão desejar mudança de vida e buscar a face de Deus. Essa vai ser a tendência do homem iníquo dos últimos tempos. Mas o remanescente do Senhor
vai buscá-lo de todo o coração. Amém. E vai reconhecer diante de Deus quando não estamos buscando de todo o coração. Mas Deus não quer gerar culpa na gente, Deus quer gerar quebrantamento. Por isso que Ele diz para você e para mim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Peça ao Senhor mais inteireza de coração, peça ao Senhor para mostrar as áreas do seu coração que ainda estão dormentes. Às vezes nós preferimos continuar sofrendo do que reconhecer humildemente que nós precisamos buscá-lo com mais intensidade. Em terceiro lugar, Oséias demonstra para nós, terceiro impedimento para a cura de Deus na nossa vida, é não reconhecer o que está roubando a nossa força e o nosso tempo. Irmão, que texto maravilhoso do versículo 9 de Oséias 7. O texto diz: estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. Você sabe o que o profeta está dizendo aqui? Que Israel estava sendo sugado em suas forças, estava sendo roubado das suas forças espirituais, emocionais, mas eles não percebiam. O texto está dizendo que os cabelos estavam ficando brancos, ou seja, o tempo estava passando, mas eles não percebiam. Amado, nós muitas vezes não estamos sendo curados por Deus, porque não estamos reconhecendo que tem coisas que roubam as nossas forças, coisas que nós gastamos o nosso tempo, coisas que nós deixamos ocupar muito a nossa alma, nossa mente, preocupações, ansiedades, desejo de reconhecimento, vaidades, às vezes invejas, às vezes porfias, ciúmes. Amado, há coisas que roubam as nossas forças e a gente não percebe, e por isso a gente não é curado por Deus, porque Deus vai mostrar, amado, o que está ocupando demais o nosso tempo e está roubando demais as nossas forças. Às vezes você só vai reconhecer suas perdas quando você estiver num estado muito mais crítico. Quantas pessoas que só quando as coisas chegam ao fundo do poço, eles dizem: o que eu estou fazendo da minha vida? As coisas estão tirando a minha força, esses sentimentos que eu estou deixando dentro da minha alma, essas rivalidades, esses ressentimentos. Amado, cuidado, como precisamos desse cuidado de Deus. Nós só vamos ser curados por Deus quando a gente reconhece que tem coisas que estão nos enfraquecendo, tem coisas que estão nos aprisionando, tem coisas que estão roubando o nosso tempo. Me lembro de Sansão. O homem tinha uma graça de Deus, que o Senhor revestia ele de força, sempre com um propósito, para vencer os inimigos, para glorificar o nome do Senhor. Mas Sansão começa a brincar com o pecado tira a nossa força, o pecado vai roubando a nossa força, vai roubando a nossa alegria, de estar na casa de Deus, de ler a palavra de Deus, de orar. Amado, nós precisamos reconhecer o que está roubando a nossa força. Sim, Deus. Através do apóstolo João, o Espírito Santo fala: jovens, vocês são fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus tem permanecido em vocês. Aleluia. Se afastar da palavra rouba a nossa força. Se ocupar demais com as informações, através da tecnologia, das redes sociais, roubam as nossas forças. Alimentar muita ansiedade e preocupação rouba a nossa força. Sansão foi sendo minado em suas forças, amado, até ser atado pelo inimigo, destruído, envergonhado e envergonhando o nome do Senhor. Mas a graça de Deus queria curar Sansão. Por isso a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. Aleluia. E Deus teve misericórdia dele, mas o ministério dele foi encurtado, porque ele não percebia que o pecado estava minando as suas forças aos poucos. Amado, peça ao Espírito Santo nessa manhã: Senhor, me mostra o que está tirando as minhas forças e o que está roubando o meu tempo. Amado, Deus te fez para você ser forte para a glória dele, fraco no sentido de sozinho, independente dele somos frágeis, mas nele somos fortalecidos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória ao teu nome. Em quarto lugar e último, o que rouba, ou melhor, o que impede a nossa cura ou atrasa, nos faz às vezes recusar a ajuda de Deus, é a falta de entendimento. Olha o versículo 11 de Oséias 7. Oséias capítulo 7, versículo 11: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, chamam o Egito e se voltam para a Síria. Irmãos, quando a gente perde o entendimento, nós vamos buscar o que só Deus poderia nos dar no Egito, que simboliza muito o mundo.
Na Assíria, que era o povo inimigo de Israel, nós começamos a achar que as coisas do mundo, que as pessoas do mundo, que as coisas materiais vão poder suprir algo em nós, que na verdade só a graça de Deus pode suprir, só a presença de Deus pode suprir. Mas quando a gente começa a perder o entendimento, irmãos, é terrível. Isso vai nos impedindo de ser curado por Deus. E sabe o que acontece quando a gente perde o entendimento, o discernimento espiritual? 3 coisas aí. Primeiro, a gente começa a fugir de Deus. Você imagina um negócio desse? Olha o versículo 13: ai deles, porque fugiram de mim. Será que alguém consegue fugir de Deus? Não consegue, mas a gente fica tentando. Adão fugiu do Senhor. O salmista no Salmo 139 diz: para onde me ausentarei? Fugirei do seu espírito. De vez em quando a gente acha que pode fugir de Deus, fugimos dos pastores, fugimos da igreja, nos afastamos daqueles que podem nos observar e perceber algo em nós que está faltando, e por orgulho perdemos o entendimento e começamos a se esconder. E Deus pergunta para Adão: onde tu estás? Deus sabe onde você está, mas Ele quer que você tenha consciência e você se exponha, que você confesse onde você anda se escondendo. A falta de entendimento nos faz fugir de Deus. Em segundo lugar, a falta de entendimento nos faz mentir contra Deus. Versículo 13: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria. Deus quer te curar, meu amado, Deus quer me sarar, mas eles falam mentiras contra mim. Sabe, amado, quando a gente começa a mentir contra a verdade de Deus, a gente começa a distorcer a própria palavra, começa a dar desculpas mentirosas para a nossa desobediência, para o nosso esfriamento, para o nosso afastamento. Amado, nós precisamos falar a verdade, reconhecer a verdade, assumir a verdade, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é a verdade. Aleluia. E toda mentira nos coloca associado às trevas. Quando a gente perde o entendimento, a gente começa a mentir, como Arão. Quando Moisés desce do monte, diz: Arão, por que você fez esse bezerro? Arão fala: não, na verdade eu joguei o ouro no fogo e saiu um bezerro. Imagina, nós fazemos isso quando a gente perde o entendimento. Em último lugar, quando a gente perde o entendimento, nós começamos a falar palavras insensatas, insolentes, soberbas. Versículo de número 16: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Eles se fizeram como um arco defeituoso. Seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Irmãos, quando a gente perde o entendimento espiritual, o primeiro pecado que a gente comete de maneira deliberada é falar o que não deveríamos falar. É a murmuração, é a crítica pela crítica, é a linguagem de incredulidade, é a linguagem de difamação e de tentarmos às vezes manchar a reputação de outros. Nossos lábios começam a ser instrumentos de discórdia, como uma fagulha que incendeia e que destrói pessoas e que traz até mesmo desânimo a quem nos escuta. Amado, o Senhor vai tocar nossos lábios com brasa viva do altar. Amém, Deus. Quando a gente perde o entendimento, a gente fala o que não deve, pensa o que não deve, foge de Deus e mente contra Deus. A minha oração nessa manhã é que nós possamos abrir o coração para a cura de Deus. Amém, Deus. Ele quer curar Israel. Aleluia. Ele quer curar a igreja. Obrigado. Ele está curando a igreja. A Bíblia diz que Ele vai remover as nossas manchas, rugas e marcas. Mas nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor. Falar: Senhor, eu quero reconhecer a Tua presença. Aleluia. Senhor, me ajuda a Te buscar de todo o coração. Como nós somos tantas vezes ingênuos, achando que podemos ter muito mais de Ti, buscando de maneira tão superficial. Senhor, me ajuda a reconhecer o que está roubando as minhas forças e o meu tempo. O tempo está passando e eu preciso reconhecer. Sim, Deus. Senhor, me ajuda a ter entendimento e discernimento espiritual. Pai, essa é a nossa oração nessa manhã. Amém. Espírito Santo, nos ajuda a viver essa realidade. Aleluia. De um coração quebrantado, arrependido, que se abre para a cura, que se abre para a restauração, que se abre para o confronto amoroso de um pai que quer despertar o filho e colocar o filho no centro do seu
amor. Amém. Pai, muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.